pessoal, aqui é o Edu Bacarim, bem-vindos a Sword Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje, depois de anos e anos apenas pegando fragmentos de informações de gringos a respeito da web novel de Sword Art Online, chegou a vez de finalmente eu vim aqui explicar as diferenças dela em relação à Light Novel. Lembrando galera que além desse vídeo contar com as participações especiais do Kirinoji e do Thiago fazendo os queritos tanto da Light Novel como da Web Novel, nesse vídeo aqui eu vou focar em informações que são maiores, diferenças realmente grandes. Existem trechos pequenos que foram mudados na Light Novel, mas que eu acabei cortando do vídeo de hoje. E além disso, todos os trechos que eu vou mostrar da Web Novel vão contar com a versão original em japonês para vocês lerem, e os que manjam mais de japonês podem opinar se a tradução tá certa ou não. Então galera, sem enrolação, vamos logo com o vídeo de hoje. Isso daqui é algo que eu cheguei a comentar num vídeo inteiro dedicado a apenas isso, e foi justamente um comentário recente no meu vídeo que me motivou a fazer essa lista. E tal como eu disse na época, as diferenças são poucas em relação ao que a gente tem de Sword Art Online oficialmente hoje, mas vamos ver a comparação, começando pela versão Web Novel. Todas as mortes dentro do jogo serão tratadas como mortes reais. Não há nenhum recurso de ressurreição ou medidas de alívio. Quando o HP de um jogador chegar a zero, sua consciência desaparecerá deste mundo e eles nunca mais voltarão ao seu corpo físico na realidade. Estritamente falando, é um estado de morte cerebral. Embora não seja uma morte completa, mas a diferença não será significativa. No entanto, na versão Light Novel ficou desse jeito. Mas eu gostaria de pedir a compreensão de todos. Sword Art Online já não é mais um simples jogo. Podemos dizer que é uma segunda realidade. A partir de agora, nenhum método para reviver o seu personagem vai funcionar. No momento em que seu HP chegar a zero, seu avatar será eliminado permanentemente e, ao mesmo tempo, eu conseguia prever claramente o que ele diria em seguida. Terá o cérebro destruído pelo Nerve Gear. A primeiro momento, creio que assim como eu, a maioria de vocês vai se animar muito com esse conceito da versão web, que deixa entender que talvez o Nerve Gear não ia causar um dano real no cérebro, mas não é bem assim. Como o próprio Kayaba diz, os casos de morte dentro do jogo seriam tratados como morte na vida real. Tanto que o quarto capítulo é praticamente igual em ambas as versões. A diferença principal é que na Web Novel foram 4.000 mortes no primeiro mês, enquanto na Light Novel foi a metade disso. E isso acaba prosseguindo no decorrer do livro. As mortes de Kobolds, Kuradil e quando Kirito e Asuna falam sobre suas próprias mortes, são tratadas de fato como isso, gente. Mortes. Já vou adiantar um conteúdo para vocês que eu pretendo fazer vídeos sobre a série Dot Hack. E lá eu vou criticar bastante elementos de Dot Hack que Sword Art Online desenvolve muito melhor. Mas aqui não é o caso. Eu entendo a ideia do Reiki de colocar esse limbo de vida e morte. E talvez já pensando na trama da Sati, né? Afinal faria bem mais sentido o Kirito ter esperança de ressuscitar a Sati acreditando que ela ainda não estava realmente morta, ela só não teria acordado na vida real e nem voltado para o Sword Art Online. Mas avaliando narrativamente, a versão da Engeki, onde o Nerve Gear mata, faz muito mais sentido e tem muito mais peso. Tanto que em ambas as versões, o Kayaba diz a mesma coisa. Mas e as 4.000 pessoas que morreram? O que vai acontecer com elas? Elas nunca vão voltar. Nem no mundo real, nem no virtual. Quando você morre aqui, você morre. A coisa fica interessante logo após isso, quando o Kayaba diz o seguinte. O silêncio voltou. Olhando à distância, vi que a destruição já atingia além do castelo. O mar de nuvens e o céu vermelho, que pareciam infinitos, estavam sendo engolidos por uma luz branca ao longe, desaparecendo. A luz continuava se espalhando, aproximando-se lentamente de nós. Eu tenho que dar uma recompensa para vocês por terem terminado o jogo. A voz do Kayaba ressoou. Encostei minha cabeça nos cabelos de Asuna e respondi. Completar o jogo é a própria recompensa. Esse cenário é o suficiente para nós. E sim, isso não existe na Light Novel. O silêncio voltou a parar entre nós. Voltei a olhar para longe e vi que outras partes do castelo estavam começando a desmoronar.
Eu podia ver o infinito mar de nuvens e o céu vermelho serem consumidos por uma luz branca em algum ponto bem distante. A erosão começou a tomar forma em vários lugares e estava lentamente vindo em nossa direção. Ah, é. Esqueci de dizer. Parabéns por terem terminado o jogo. Kirito, Asuna. Olhamos para o Kayaba, que estava de pé à nossa direita quando disse aquilo. Ele olhou para nós com uma expressão serena no rosto e... Bom, se me dão licença. Acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. A web novel dá uma piscada que Kirito e Asuna sobreviveram por causa do Kayaba. Levando em consideração que a ideia original, talvez o Kayaba permitiu a consciência de ambos voltarem aos seus corpos, porém quando o server é em teoria desligado de vez, a da Asuna vai pro halo, enquanto o do Kirito desperta no hospital. No fim, Kirito e Asuna fizeram o propósito que o Kayaba queria. Eles fizeram o papel dos heróis daquele mundo, e foram além até do que o próprio Kayaba esperava. A Asuna superou os estados de paralisia, o que totalmente não é Incarnation, enquanto o Kirito conseguiu derrotar o Kayaba de forma justa. Essa é a única explicação plausível que eu achei para essa cena. Como viram, eu tive que fazer uma forçaçãozinha aqui de barra. Mas como o diálogo do Kayaba é a última coisa que ele diz, e a única coisa palpável que poderia ser a tal recompensa é o fato deles sobreviverem, essa é a resposta mais clara. Ah, e se vocês estiverem se perguntando, tá, Edu, mas se esse diálogo não existe na Light Novel, como que o Kirito e a Asuna sobreviveram? E eu sei lá, porra. Esse tópico aqui entra em algo chamado... Eu não traduzi a web novel inteira ainda, então atualizações podem ocorrer nessa informação. Mas basicamente, se formos na primeira aparição da Asuna... Ah, é que eu tô na sua lista de amigos. Você só precisava dar uma olhada nela. Afinal, foi assim que você me encontrou no mapa e veio até aqui. Asuna virou o rosto assim que respondi. Ela não só era a vice-comandante, mas também era responsável por monitorar o avanço do jogo dentro da guilda. Se a pessoa ainda estiver na sua lista de amigos, então significa que ela ainda está viva. E você só me encontrou aqui porque me rastreou no mapa, não foi? Quando eu disse isso, Asuna olhou para baixo, visivelmente envergonhada. Eu não conseguia entender por que essa garota se importava tanto comigo. Já fazia quase 6 meses desde que nos conhecemos, e na maioria das vezes, era ela que me procurava. Alguns meses atrás, quando ela sugeriu que adicionássemos um ao outro como amigos, fiquei profundamente surpreso, embora eu ainda estivesse um pouco interessado nela. Asuna era uma presença tão elevada que até mesmo um pouco de esperança me parecia assustador. Então, eu tentava manter nosso relacionamento em um nível de amizade simples, sem criar expectativas exageradas. Fazendo uma continha básica, 6 meses antes daria abril, e o diálogo final com Nishida confirma que isso foi justamente da cena do Kirito dormindo debaixo da árvore, ou seja, eventos de assassinato nas muralhas, o quinto Gaiden. O problema é que o Reiki quis escrever essa história na web novel, o que, considerando o arco Aincrad, seria a primeira vez que eles se viram, ou pelo menos a primeira vez relevante que Kirito e Asuna se viram. Mas quem acompanha tanto o meu canal como o meu TikTok e Twitter sabe que Progressive foi publicado na web novel, ou seja, Aria com Kirito e Asuna se conhecendo no primeiro andar também foi publicado na web novel, e isso em 2011. O que, né, só falta agora o Reiki inventar que Kirito e Asuna já se conheciam na vida real antes do Sword Art Online. Quando Reiki Kawahara escreveu o primeiro rascunho de Sword Art Online, ele não incluía Kirito e Clay no início do jogo. Acontece que, de fato, ele é um dos primeiros personagens criados pelo Reiki, ao lado de, obviamente, Kirito, Egil, Asuna, Rajil, possivelmente esse cara e a figura de Kayaba Kiriko. Porém, o nosso samurai favorito só apareceria depois, com o primeiro encontro deles dois sendo no final do ano de 2013, pouco antes da batalha contra Nicolau o Renegado. Na versão da Light Novel, Kawahara resolveu alterar esse fato, dando um peso maior na relação deles, com isso sendo um dos fardos que Kirito carregaria, ter abandonado seu primeiro amigo. Eu resolvi começar esse tópico depois de um shorts que, apesar da qualidade ser terrível, serve para mostrar essa evolução das informações que eu tinha de gringos e agora é o que eu posso realmente mostrar para vocês palpável. Bem, de fato, o Klein não existia nesse início, tanto que o segundo capítulo da web novel começa dessa forma. Em 2006,
O primeiro protótipo do sistema de ambiente de ligação direta de nervos, abreviado como Nerve Direct Linkage Environment System ou NERDLS, surgiu de uma colaboração entre uma empresa japonesa e uma instituição de pesquisa universitária. Enquanto eu me divirto pensando como que o Thiago vai pronunciar esse nome bizarro, vamos explicar como que ele serve como um proto-full dive. Em Excel Word, que também compartilha desse termo, a versão web não tem o termo full dive. Ou seja, com base no que temos até então, é plausível que a criação desse termo é criação do mito. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Mas vamos continuando. Foi o primeiro domingo de novembro de 2012. Após 6 meses de testes de beta, sem encontrar grandes bugs, o teste beta de 6 meses chegou ao fim. E Sword Art Online foi lançado com uma grande expectativa, priorizando conexões estáveis. O envio inicial da primeira fase foi limitado a 50.000 cópias. Embora a agitação antes do lançamento não tenha sido tão intensa quanto durante o Dash Beta, ainda houve uma corrida para obter o jogo. Felizmente, para os sortudos ex-testadores, incluindo eu mesmo, recebemos a versão completa do software do jogo e um ID de acesso gratuitamente. Naturalmente, quase todos os testadores, incluindo eu, se beneficiaram dessa generosidade. O capítulo segue com o Kirito Webb fazendo explicações sobre o Nevergear, e vale citar que a maioria das coisas aqui se encaixam super bem na versão Light Novel, mudando apenas a coisas óbvias. Esse trecho poderia muito bem estar na Light Novel, mas não, ele não está. O capítulo 2 oficial de Sword Art Online começa com o Kirito e o Klein, com o Klein levando um golpe nos bagos. Os movimentos de espada que acompanhavam esses gritos estranhos iam de um lado para o outro, cortando apenas o ar. Logo em seguida, o javali azul, apesar de seu tamanho enorme e possuir uma velocidade incrível, avançou em direção ao seu agressor. Então não pude conter a minha gargalhada com a visão de alguém rolando pela grama após ser atingido pelo focinho achatado do bichinho. Assim não, cara. Aí vocês devem estar se perguntando, então qual é a primeira aparição do Klein na versão web? E bom, eu poderia responder com quando eu traduzir isso eu conto pra vocês. Mas ao invés disso, eu lhes digo que na história da Sati, que sim, eu fiz questão de ir nessa história primeiro, nós temos esse momento. Cerca de 3 meses atrás, conheci Klein, líder da guilda Furikazan, na fronteira do labirinto. Ele mantém sua boca cercada por uma barba por fazer e distorce os lábios sobre uma bandana de gosto duvidoso, como sempre. Eu conhecia Klein, líder da guilda Furikazan, desde o começo de Sao. Como sempre, ele usava uma bandana de mau gosto e tinha em volta da boca uma penugem mal parada que ele gostava de chamar de barba. Talvez o fato mais conhecido da web novel de Sword Art Online é que, ao contrário das versões que vimos em light novel, mangá e anime, seria a Asuna quem mataria Kuradil, e não o Kirito. Fazendo o possível para extrair o texto e traduzir ele, descobrimos que a cena não seria tão diferente assim. Mas ainda assim, é um dos detalhes mais fascinantes dessa versão de Sword Art Online. Nosso último tópico também traz um shorts antigo meu, e infelizmente eu traduzi a web novel inteira apenas para descobrir que realmente não muda praticamente nada. No caso, na versão light novel, Kuradil ficou falando por tanto tempo que o efeito de paralisia acabou, e por uma grande conveniência, tempo suficiente para o Kirito pular na frente e salvar a Asuna. O truque mais manjado do mundo e você caiu nele, sua burra! Dessa vez, era eu que havia gritado. Saltei com o pé direito logo após se recuperar da paralisia e corri alguns metros, empurrando o Asuna para fora do caminho com o braço direito, enquanto bloqueava a espada do Kuradil com o esquerdo. Com esse som desagradável, meu braço esquerdo foi decepado do cotovelo para baixo. O ícone de perda de um membro piscou sobre a barra de HP, enquanto linhas vermelhas indicando a perda de sangue fluíam do corte que acabava de ser feito. Juntei os dedos na mão direita como uma lâmina e... perfurei Kuradil bem na brecha da sua armadura. Meu braço emitia uma luz amarela enquanto entrava cada vez mais fundo na barriga dele. E com isso consegui contra-atacar com sucesso usando a técnica de luta corporal de distância zero, Embracer, eliminando o resto dos 20% de HP que ele tinha.
Seu corpo macilhento tremeu violentamente do meu lado, então perdeu toda a força e se envergou. No momento em que sua grande espada caiu no chão com um clangor, ele sussurrou no meu ouvido. Você é um assassino igual a mim. E com um riso desdenhoso, o corpo de Kuradil se estraçalhou em milhares de pedaços de vidro. Fui empurrado pela pressão gélida dos polígonos se dissipando e caí para trás. Asuna parou de se mover e escutou Kuradil em silêncio. Olhava para ele como se fosse um simples conjunto de dados. Então eu me dei conta. Pare, Asuna. Não faz isso. Não. Se você fizer isso... Mas minha voz era fraca demais. Kuradil, rastejando no chão e implorando por sua vida, sentiu a ponta da espada de Asuna em sua nuca. Ela o atravessou de uma vez, sem piedade. O corpo inteiro de Kuradil estremeceu. Quando ela retirou a espada, Kuradil levantou o rosto com uma expressão vazia. Naquele instante, o medidor de HP desapareceu silenciosamente. Todos os dados que compunham o corpo de Kuradil se despedaçaram em fragmentos. Um som perturbador como vidro se partindo. Os pequenos objetos dispersos ao redor desapareceram instantaneamente, como se tivessem evaporado. E quando percebemos, não havia mais nada ali. Da mão direita de Asuna, que permanecia imóvel, a rapieira caiu e rolou fazendo um som seco, ao tocar o chão misturado com pedras. Infelizmente, visto o fato explicado no meu shorts e os trechos dublados aí pra vocês, não tem nada que eu possa adicionar além disso. Depois que eles ficaram juntos, a Asuna até diz que essa foi a primeira vez que ela matou alguém no Sword Art Online, confirmando aquilo que eu falei no início do vídeo, já que realmente não muda nada, continua sendo morte mesmo. Por isso que faz muito mais sentido mudar para mortes reais causadas pelo Nervigear. E ela disse que estaria disposta a pagar por esse crime quando o Sword Art Online acabasse. O problema é que eu realmente acho muito mais interessante a Asuna matar o Kuradil e não o Kirito. Na verdade, eu sempre defendi isso desde a primeira vez que eu descobri esse fato. Mas vamos lá. Primeiro, porque isso seria uma quebra de expectativa, onde talvez o público ia pensar que ela não ia ter coragem de fazer isso, ou que o Kirito ia fazer. Com ele, de fato, atualmente fazendo, mas tirando assim a aura do Kirito de ter que resolver tudo, que é uma crítica que as pessoas fazem, que é a falta de atitude de personagens secundários Sword Art Online. Ter a Asuna fazendo isso tiraria isso. E mesmo que essa deixa da Asuna matar o Kuradil não tenha nenhuma conclusão, pelo menos eu não acho que vai ter, a gente não perderia esse peso do Kirito. Já que na web novel ele se culpa por ter deixado a Asuna matar o Kuradil e não ter feito absolutamente nada para parar isso, apesar que ele realmente não podia. E percebam que curioso, Egil, Klein e Asuna são todas pessoas que o Kirito acabou conhecendo no primeiro andar do jogo, sendo que são personagens que são apresentados na primeira história de Sword Art Online. Mas essas pessoas que são tão importantes tanto para a história como pro Kirito acabam sendo pessoas que ele conhecia desde o início do jogo. Aí fica a cargo de vocês decidir se essa é boa ou uma má mudança. Além disso, uma terceira coisa que dá para pontuar aqui é que isso da Asuna matar seria a nossa famigerada justiça poética. Quem sabe numa timeline alternativa onde o Reiki ia deixar esse elemento igual na Light Novel, já que a gente não sabe se isso foi uma escolha dele ou uma pressão do Mickey, quem sabe Sword Art Online poderia ter fugido um pouco dessa fama, dessas cenas polêmicas, né? Fugindo assim desse hate gratuito. Colocar a Asuna matando seria uma coisa que faria muita gente achar essa cena muito mais satisfatória pelo fato do Kuradil ser tão escroto e a Asuna matar ia trazer essa sensação de vingança. Eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre Phantom Bullet, como eu mudaria esse arco, que vocês sabem que é meu arco favorito de Sword Art Online. E tanto lá como aqui eu removeria cenas polêmicas e pesadas, trazendo esse tipo de questão que faria as pessoas ainda assim reclamarem de cenas pesadas em Sword Art Online, mas esse fator recompensa da vingança ia deixar as pessoas bem mais relax. E bem galera, é meio que isso que nós temos. Eu sei que as mudanças não são lá grande coisa, mas aí, é diferente. Quem sabe nos próximos arcos teremos coisas maiores a comentar, mas é claro que isso depende do apoio de vocês. Afinal, não só vídeos assim dão trabalho na edição,
como toda pesquisa e tradução dos textos em japonês não é feita da noite pro dia. Com isso, não se esqueçam do nosso ritual. O Plu fica feliz quando vocês deixam um like e comentário no vídeo. A Sword Art Online Brasil está de volta aos poucos, para a completa dominação mundial Saofag. E com isso, eu posso dizer pra vocês que é basicamente isso pelo vídeo de hoje, porque estamos nela. Tela final aí pra vocês, escolhe um vídeo pra você ver. Se você quiser fazer parte da vanguarda, já se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo para que o canal chegue nas linhas de frente do YouTube. É isso, galera. Tchau.